Boa tarde, ouvinte da 107,1 FM. Está no ar o programa Universidade Comunitária, que traz informações sobre as atividades desenvolvidas na ACES UNITA para a sociedade. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Diógenes Ramos. Boa tarde, Brendo Roston. A Universidade Comunitária tem o objetivo de informar e documentar os principais projetos de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida. No programa desta quinta-feira, você vai conhecer como funciona a extensão, o que é produzido na instituição, as experiências de alunos e professores e quais as contribuições oferecidas para a população. Isso mesmo. E hoje vamos conversar com a professora da ACES UNITA, Soraya Barbosa. Para destacar as atividades extensionistas, a coordenadora do Núcleo de Extensão, do NEAC, a professora Soraya Barbosa, vai falar sobre a importância da relação academia e sociedade. Boa tarde, Soraya, seja bem-vinda. Como podemos entender um pouco sobre a dimensão que se tem da extensão nas universidades? Primeiramente, boa tarde. A extensão ela passou por uma construção histórica no Brasil, né, quando se fala de ensino superior, e aí ela vem de uma adição que não seria obrigatório até hoje como um caráter obrigatório associado ao ensino e à pesquisa. E no momento nós estamos, né, vivenciando um momento de transição, porque até 2022 a extensão ela tem que ser obrigatória nos cursos. Então estamos passando por um processo de curricularização da extensão. Então, em extensão, ensino e pesquisa é extremamente importante e necessário para a formação do perfil do profissional, né, de cada área. E aí eu digo que extensão é justamente, como é que eu posso dizer? Você devolver, né, para a sociedade o que é construído intramuros, dentro da instituição, certo? E aí eu caracterizo mesmo como uma mão dupla, porque no mesmo momento que você leva, né, o conhecimento adquirido dentro da instituição, a partir da vivência na comunidade, você identifica quais são os fatores que precisam ser estudados, quais são as respostas que precisam ser levadas, né? E aí isso daí se transforma até em uma pergunta de pesquisa para que se volte para a instituição, realizando novos estudos para que possam ser aplicados na comunidade. Certo? E uma coisa que é muito importante, quando a gente pensa qual o perfil, né, do profissional que a gente quer formar, mas o início de um currículo se dá a partir das demandas sociais. Então, qual é o perfil que meu egresso precisa ter para que ele seja transformador na sociedade? E aí a extensão já é o início de você estar, né, colocando em prática e desenvolvendo habilidades e atitudes profissionais que vai favorecer para a formação profissional e para a vida profissional. Professora Soraya Barbosa, poderia destacar alguns projetos de extensão da ACES UNITA? Atualmente, nós temos 42 projetos de extensão na instituição, certo? 4 projetos na área das engenharias, 10 na área de sociais e humanas aplicadas e 30 projetos na área da saúde, incluindo os 17 cursos de graduação. A ACES UNITA hoje, uma das principais características dela é a responsabilidade social. Então, o primeiro projeto que me vem agora na cabeça é a adoção jurídica de cidadãos presos, certo? Que foi um projeto de iniciativa da professora Perpétua Dantas. Hoje é desenvolvido com o grupo do Escritório de Práticas Jurídicas. E aí esse projeto ele realiza, né, uma intervenção com presidiários, né? Eles aceleram o processo, garantem os direitos humanos. E é um projeto que vem causando bastante impacto e transformação social. Certo? Seguindo esse projeto, apareceram outros. Tinha o projeto Asa Branca, que é um projeto que já recebeu até o financiamento do Proext. E esse projeto ele foi desenvolvido no intuito, né? Ele é realizado com o objetivo de prevenir e diagnosticar câncer de lesões bucais. E aí, a partir do diagnóstico, essas pessoas elas são encaminhadas para as intervenções específicas e necessárias aqui na Clínica de Odontologia da ACES. Soraya, percebemos que a extensão apresenta benefícios para a sociedade. De que maneira poderia destacar mais essa importância? De várias formas. Então, assim, geralmente a extensão, né,
Vamos pensar o seguinte, a extensão na SES, ela não se limita apenas aos projetos de extensão. Então, atualmente nós temos 42 projetos de extensão, mas existem as atividades extensionistas permanentes na SES, que podemos destacar o Escritório de Práticas Jurídicas, a Clínica Escola de Fisioterapia, a Clínica Escola de Odontologia, a Academia Escola, o Laboratório Escola, a Farmácia Escola. Então, nessas unidades existe o que? Atendimentos, né, à comunidade. Então, eu digo que se a SES deixasse de existir, o Agreste de Pernambuco ia sofrer muito, porque aqui são beneficiadas várias pessoas em todos os setores, certo? E além dos projetos e das atividades extensionistas permanentes, o que é que acontece com frequência? Nós precisamos atender às ações sociais. Então, assim, ações sociais na área de saúde. Então, é feito mutirões de atendimentos. Recentemente, nós tivemos ação que contemplou, em média, 2.000 pessoas. E que muitas pessoas, elas são diagnosticadas, elas realizam o primeiro exame a partir vamos dizer, a partir desses projetos. Então, isso faz, sim, muda a vida das pessoas, né, no aspecto de saúde, de qualidade de vida. Nós temos projetos aqui de idosos, que a Cidadania Não Se Aposenta, que é realizado semanalmente com idosos e que muitos idosos que iniciaram esse projeto tinham quadro de depressão, de isolamento social. E aí eles trazem relato de mudanças de vida a partir de estar, né, participando e usufruindo da extensão da SES. Como coordenadora do NEAC, qual seria o sentido da extensão para a instituição? É o sentido do fazer universitário, né? É a gente entregar, devolver para a comunidade os nossos estudantes bem formados, né? Os nossos egressos capacitados para intervir e transformar essa sociedade, certo? Então, eu digo que é a essência. A gente só tem sentido a nossa formação quando a gente transforma. E a SES, ela tem essa formação diferenciada que faz com que mude a vida das pessoas, certo? E quando a gente fala de formação, não só é ficar limitado num ambiente físico, lendo, aprendendo e conhecendo. Quando a gente fala de uma formação com competência, é a gente ter o conhecimento, as habilidades necessárias para a formação e as atitudes. Atitudes de acolher, a ética, a postura profissional, né, a sensibilidade, a humanização. E a SES, ela se preocupa, né, com essas 3 dimensões para a formação do estudante, do futuro egresso com competência. Professora, todos os cursos superiores da SES Unita possuem extensão? E como funciona esse núcleo que organiza os projetos? Todos os cursos, eles têm projetos de extensão. E, assim, é importante ainda ressaltar que existem os laboratórios, né, o laboratório de jornalismo, o Laboratório de Administração Pública, o Laboratório de Relações Internacionais e o Laboratório de Serviço Social. Então, dentro de cada laboratório desse, também tem outros projetos que favorecem a extensão. Eu falei de 42 projetos, mas são 42 projetos que estão ligados diretamente ao núcleo de extensão. Mas outros projetos também são desenvolvidos nesses laboratórios. O núcleo de extensão, existem várias atribuições, né? Então, acompanhar os projetos de extensão, né? Ser um facilitador no desenvolvimento desse processo. Vamos pensar, organizar, planejar e executar um dos maiores programas de extensão, que é o Férias no Campus. Então, Férias no Campus hoje na SES já é um evento que virou tradição no mês de férias, né, onde todos os acadêmicos, né, profissionais, as pessoas da comunidade têm opção, né, de estar no período de férias participando de atividades, de cursos, de oficinas, de palestras, né, para formação. E aí você me diz assim, mas tempo de férias é interessante se preocupar com a formação. Quem não quiser se preocupar com a formação, existem outros eixos culturais, né, eixos de cultura. Então, as pessoas podem estar aqui no campus realizando oficinas, cursos de culinária, de dança, certo? De artesanato. Então, hoje é um dos maiores eventos extensionistas
eventos de extensão da ACES, que já é tradicional no mês de férias. Então, o núcleo de extensão ele precisa planejar esse momento, precisa atender às solicitações de ações sociais. Então, com frequência, semanalmente, nós recebemos solicitações de órgãos municipais, né, de prefeituras, de associações, solicitando o apoio da instituição para levar alguns serviços para a comunidade. Então, isso a gente sempre está levando, de acordo com essas solicitações. Quanto aos laboratórios ligados aos projetos, eles se encontram em funcionamento? Todos estão em funcionamento, certo? E aí, com qualidade, né? É muito gratificante quando nós chegamos nessas clínicas, né, nesses laboratórios, e vimos que a satisfação do paciente, né, do usuário do SUS, ou não, mas quando chega e diz que eu sou muito bem atendido, né, eu recuperei minha função, eu sou até melhor atendido do que em outras instituições privadas. Então, a gente vê o nosso cuidado, né, com a qualidade. Então, isso é diariamente. Essas práticas são vivenciadas diariamente na ACES. Vamos para o intervalo e daqui a pouco voltamos com a professora Soraya Barbosa. Sua pós-graduação é na ACES Unita. Mais de 25 cursos. Qualidade e tradição que todos já conhecem. Mensalidades a partir de R$ 229. Matrículas abertas. Informações 81 2103 2056. Ou no site aces.edu.br. Primeiro Congresso Multiprofissional em Saúde ACES Unita. Inovação e tecnologia em saúde. Desafios para o futuro. De 17 a 20 de setembro, em Caruaru, Pernambuco. Inscrições no site aces.edu.br. Informações 81 2103 2075. Patrocínio: Farmácia Roval e Conselho Regional de Biomedicina. ACES Unita, há 60 anos cuidando do presente, construindo seu futuro. O programa Universidade Comunitária conversa com a coordenadora do Núcleo de Extensão da ACES Unita, Soraya Barbosa. Em relação às ações de extensão, qual o diferencial da instituição? Um dos objetivos, né, nós já fizemos em algum momento, encontros dos docentes extensionistas, dos discentes, dos estudantes, mas assim, a importância, né, do núcleo estar promovendo essas ações para que os docentes extensionistas eles interajam e deixem bem explícito a importância de se participar da extensão, né, qual o impacto que a extensão tem na formação acadêmica e até uma forma de estudantes eles se conhecerem de cursos diferentes. Então, assim, é uma ação que já começou a ser realizada e que precisa ser aprimorada, no sentido que se torne mais frequente, certo? Uma coisa que é muito importante ressaltar é que minha dissertação do mestrado foi na área de extensão, então foi sobre a contribuição da extensão universitária no desenvolvimento de competências profissionais. E eu apliquei um questionário com 202 estudantes extensionistas e que foi unânime, assim, o impacto da extensão na formação desses estudantes. Então, no desenvolvimento de habilidades de comunicação, né, no desenvolvimento de habilidades do saber fazer. Então, eu tenho conhecimento e eu vou saber aplicar esse conhecimento. Então, assim, todos que passaram pela extensão, eles disseram que a extensão fez com que eles fossem um graduando diferente e que é como se começasse a entrar na prática de forma precoce, favoreceu a autoconfiança, né? A postura ética, a postura profissional, habilidades de comunicação. Então, isso assim, foi muito importante. Essa pesquisa ela precisa se estender. Então, foram realizados com 202 extensionistas da área de saúde, mas que a gente precisa, sim, como nós temos essa vivência que é muito rica na instituição, precisamos aproveitar para transformar também em pesquisa. Ensino, pesquisa e extensão é a tríade para garantir a competência profissional. O grande diferencial da ACES Unita é a extensão, é as atividades extensionistas, certo? Que aí realmente é isso, é o que contribui, que assiste várias pessoas aqui do Agreste Pernambuco e que faz diferença na vida das pessoas.
E que dá muito orgulho de ser da SES UNITA. Quando a gente chega nessas ações, o perfil do nosso estudante, a formação do nosso estudante é diferenciada. E que isso não é a gente que deixa de forma explícita, mas é a gente escutar das pessoas que são atendidas, de dizer, olha, esses meninos já são formados, já são doutores, me atenderam muito bem. Então, o diferencial hoje da SES, é a extensão, com certeza. Além da integração dos estudantes com as comunidades, existe parceria com outras instituições? O que é que a gente hoje está articulando bastante na extensão? É a interação com a residência multiprofissional. Né? Então, tem projetos de extensão, porque atualmente nós temos a residência multiprofissional da atenção básica e de oncologia da SES. Então, os estudantes residentes, eles estão integrados na extensão, estão levando para a comunidade os serviços que são oferecidos no projeto. Então, está tendo, sim, essa integração, certo? Recentemente, o Núcleo, houve uma parceria da SES com a Universidade Federal de Pernambuco, e aí o Núcleo recebeu uma solicitação para encaminhar 2 professores específicos da área de saúde para desenvolver um projeto com idosos, certo? Então, isso também está sendo fechado no momento. Agradecemos a contribuição da professora Soraya Barbosa com os esclarecimentos sobre a importância da extensão. Agora, vamos destacar algumas atividades extensionistas permanentes da SES UNITA. Isso mesmo, e entre essas atividades estão a Academia Escola, a Clínica Escola de Fisioterapia, as clínicas odontológicas, as farmácias, Escola Comercial e a de Manipulação, o Laboratório de Análises Clínicas e o Escritório de Práticas Jurídicas. No programa de hoje, você vai conhecer um pouco sobre as ações da Academia Escola e do Escritório de Práticas Jurídicas, EPJ. O coordenador da Academia Escola, Humberto Gomes, explica a dinâmica desse espaço. O professor Humberto Gomes ainda enfatiza o diferencial dos serviços oferecidos pela instituição. A estagiária Romana Macedo destaca sobre a sua vivência na Academia Escola. A vivência prática contribui com a preparação dos estudantes para o mercado de trabalho. O instrutor da academia, Matheus Silva, fala como é facilitar essa transição entre teoria e prática.
E no próximo bloco, vamos falar sobre o Escritório de Práticas Jurídicas. O Universidade Comunitária volta já. Sua pós-graduação é na SES Unita. Mais de 25 cursos. Qualidade e tradição que todos já conhecem. Mensalidades a partir de R$ 229. Matrículas abertas. Informações 81 2103 2056. Ou no site acess.edu.br. Primeiro Congresso Multiprofissional em Saúde ACES Unita. Inovação e tecnologia em saúde. Desafios para o futuro. De 17 a 20 de setembro, em Caruaru, Pernambuco. Inscrições no site acess.edu.br. Informações 81 2103 2075. Patrocínio: Farmácia Roval e Conselho Regional de Biomedicina. ACES Unita, há 60 anos cuidando do presente, construindo seu futuro. O Escritório de Prática Jurídica, EPJ, é outra atividade de extensão permanente, disponível para a população. O coordenador Adrielmo de Moura relata como funciona o EPJ. A estudante de Direito, Clara de Góes, fala sobre sua participação no projeto. O aluno de Direito, Tiago Henrique, explica como é vivenciar a prática profissional ainda sendo estudante.
professor de Direito da SES UNITA, Antônio Rafael, explica como se dá a orientação do estágio interno. Escute agora o quadro Fala Comunidade, com o repórter Matheus Simão. O Escritório de Práticas Jurídicas oferece diversos serviços para a sociedade. No Fala Comunidade desta quinta-feira, uma das beneficiadas, Kizia Miriam, conta um pouco sobre esse apoio oferecido pelo projeto. O professor Antônio Rafael ressalta os horários de atendimento ao público e os benefícios oferecidos à população. Caso você se interesse pelos serviços oferecidos pelo EPJ, o mesmo fica localizado na Avenida Monte Cassino, número 863, bairro Universitário, por trás do Campus 1 da SES UNITA. O coordenador do EPJ, Adrielmo de Moura, explica os impactos do projeto para a sociedade de Caruaru e região. Você acompanhou o Universidade Comunitária, programa idealizado pelos professores e estudantes de jornalismo da SES UNITA. Toda quinta-feira, a partir das 2 da tarde, você fica por dentro das atividades de extensão desenvolvidas pela instituição. Programa Universidade Comunitária. Produção, documentação dos projetos de extensão da SES UNITA, dos estudantes de jornalismo da disciplina e da monitoria de Rádio Jornalismo 2. A apresentação, Diógenes Ramos e Brendo Roston. Repórter Matheus Simão. Edição, Rafael Torres. Professora orientadora e jornalista responsável, Cristina Villanova. Programa gravado no estúdio de Rádio Jornalismo da SES UNITA. Projeto em parceria com a Rádio Provisão.